Que tipo de pai é você, hein? Uma coisa é certa, ser pai é um grande desafio, gente. Cada um de nós aqui temos as nossas experiências e nós sabemos que ser pai é um desafio. E eu queria que nós acompanhássemos aqui um vídeo que vai trazer de uma forma dramatizada a leitura do texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E eu queria que você acompanhasse aí a apresentação desse texto. Abraão. 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 Eis-me aqui. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve até a terra de Moriá, a montanha que eu vou lhe mostrar, e o ofereça em holocausto a mim. Misericórdia. Sacrifício. Isaque! Isaque! Não consegui dormir. O que o preocupa? E se Deus me mandasse fazer uma coisa que eu não conseguisse entender? Quando ele falou com você pela primeira vez na terra dos seus antepassados, você entendeu? Não. Mesmo assim, obedeceu. Sem saber por quê. Pai, por que fazemos sacrifícios? Sacrificamos por obediência. É assim que adoramos. Meu Deus! Meu Deus! Fiquem aqui com o jumento. Meu filho e eu vamos ali adiante. Sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Pai, Sim, meu filho. a lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá. Pai, está pronto. Pai. 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 Pai, o que está fazendo? Pai, não! Isaque, você é o sacrifício. Por quê? Pai, por quê? Porque Deus disse que eu deveria sacrificar meu único filho a quem amo, e eu creio que Ele vai ressuscitar você. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele prometeu.
Abraão. Abraão. Eis-me aqui. Não estenda sua mão sobre o seu filho e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho, para mim. Isaac, meu menino, meu filho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Pai, olhe! Que história fantástica, né? Pergunta para um pai que está do teu lado, aí se tem um pai do teu lado, fala assim, você já se imaginou numa situação como essa? Esse é um texto da palavra de Deus que ele vai mexer profundamente conosco, né? E ele é um pouco diferente daquilo que a gente espera, talvez, no Dia dos Pais. Mas eu acho que a melhor forma que nós temos de apresentarmos o desafio de ser pai é quando nós nos deparamos com alguns confrontos que Deus ele vem apresentar no nosso coração e na nossa caminhada. E um texto como esse precioso, narrado lá em Gênesis, no capítulo 22, versículos de 1 a 18, que traz de uma forma muito linda, né? A experiência ali de Abraão com seu filho Isaac, e um texto que veio trazer ensinamentos profundos, tanto para o pai, mas eu acredito do fundo do meu coração que também para o filho. Da mesma forma como eu queria que os filhos que aqui estão nessa noite pudessem estar olhando para essa mensagem e tentando identificar dentro do coração experiências que Deus tem dado a oportunidade de passar dentro da sua própria casa, nas suas experiências. As mães que aqui estão, que estão acompanhando essa mensagem, eu quero dizer para vocês que vocês são peças fundamentais para que o desafio de pai, de paternidade, seja realizado dentro do lar, dentro da família e dentro da casa. E quando eu começo a olhar para uma história como essa que aconteceu com o patriarca Abraão, eu vejo que Deus deu essa oportunidade dele olhar para essa história, para essa experiência que ele teve, e ele identificar, dentro de uma história como essa, desafios de ser pai, desafios de uma paternidade. Hoje, quando nós olhamos na nossa sociedade, em nossos dias, talvez ser pai é se preocupar com as coisas materiais com a vida do filho. Talvez promover, faz parte também prover a alimentação, se preocupar e prover o estudo, a vestimenta, a saúde, a moradia, a orientação e o auxílio na formação do caráter desse filho. E muitos chegam a dizer que querem dar a seus filhos aquilo que eles não tiveram. Já ouviu alguma coisa assim? Talvez você é uma pessoa que já disse isso ou já pensou algo, que você faz de tudo para que você possa oferecer ao seu filho oportunidades que talvez você não teve. Tudo isso é muito importante na nossa vida e na caminhada da paternidade e do cuidado que Deus traz como responsabilidades para a nossa vida. Mas o que eu queria refletir nessa noite com você é que talvez sobre desafios mais profundos de sermos pais. E eu creio do fundo do meu coração que nós, como pais, um dos maiores desafios que temos é criar os nossos filhos para que eles sirvam a Deus. E isso vai acontecer independente da fase em que nós vivemos. Talvez você esteja aqui hoje e os seus filhos já são adultos, talvez nem more mais com você. Mas eu digo que você ainda continua tendo um papel muito especial como pai na vida desses filhos, através do exemplo e das suas experiências, para que você possa influenciar, mesmo depois de adulto, a vida, a fé e a experiência do teu filho. E você que tem filho pequeno, então, nem diga.
Talvez aquele filho que ainda está dentro da tua casa tenha observado você, as suas atitudes, o seu comportamento, principalmente em momentos em que o barco parece balançar e nós temos a oportunidade, né, de experimentar a plenitude do desafio da paternidade. E quando eu olho para essa história de Abraão, eu vejo um homem que tinha dentro do coração o desejo de seguir a Deus. Ele existia temor dentro do coração dele. E ele tinha o interesse e a preocupação de fazer a vontade de Deus. E quando eu olho para a narração de um texto como esse, eu vejo Deus apresentando a sua vontade e ao mesmo tempo que apresenta a sua vontade, mostrando uma oportunidade de obediência na vida de Abraão. E quando eu olho para essa narrativa, eu vejo que um dos grandes desafios de nós sermos pais é nós sermos um pai obediente a Deus, obediente através do exemplo de fé que às vezes nós precisamos experimentar dentro da nossa caminhada. Quando eu olho para esse texto lá no versículo 1, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem ama, e vá para a região de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. E na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Quando a gente olha para o contexto da vida dessa família, nós vamos ver que Abraão e sua esposa, eles desejaram ardentemente um filho, e esse filho que Deus havia dado. E através dessa experiência, eles tiveram um relacionamento com Deus muito profundo, de intimidade. Então eu poderia dizer que o filho que Deus havia dado a eles, era a resposta de oração. E muitas das experiências que Abraão experimentou dentro da história da vida dele, o levou a um relacionamento profundo com o Senhor. O levou a um relacionamento que fazia com que ele conhecia verdadeiramente quem era o seu Deus. E ele sabia que Deus, ele era capaz de fazer o impossível tornar possível. Ele era capaz de escolher homens comuns, como talvez o próprio Abraão, e fazer com que ele se tornasse líderes poderosos usados nas mãos de Deus. Ele poderia fazer, e eles experimentaram isso, com que um casal, já em idade avançada, pudesse ter um filho que desejaram. Experimentando eles um mover sobrenatural de Deus dentro da sua própria família. Quando ele olha para Ló, ele vê Deus agindo ali de uma forma muito grande, livrando. E de repente nós vemos ele se apresentando como um dos patriarcas escolhido por Deus, e o seu filho, aquele que daria continuidade na promessa que Deus havia dado ao coração dele. E de repente, nessa história, é o mesmo Deus que podia fazer tudo isso que nós estamos falando. É aquele Deus que chega e pede para que ele sacrificasse o seu filho amado. Um destaque que traz ali nesse vídeo que nós vimos é que Abraão, ele acreditou que Deus poderia fazer aquilo que não era possível aos homens. E nessa experiência ele estava ensinando para o seu filho, o filho de Abraão, Isaque, o sucessor dos planos de Deus como patriarca, que ele poderia dar continuidade no sentimento que o pai tinha de obediência ao Senhor, confiando no Senhor, que sempre ele teria o melhor para a história e para a caminhada dele. E eu fico tentando imaginar aqueles dois conversando depois de tudo que aconteceu. E aquele filho identificando um sentimento de obediência tão grande dentro do coração daquele pai, que acreditava sim que Deus podia fazer aquilo que não era possível a homem algum. E de repente, se eu fosse aquele filho, eu olharia para o pai e eu diria: poxa vida, eu quero ser como o meu pai. Eu quero ter uma experiência profunda com o meu pai. Hoje eu conversava com um irmão e que ele trazia uma experiência muito marcante na vida dele com relação ao próprio pai. E ele disse assim: olha, meu pai, ele trabalhava como despachante aduaneiro.
e ele preparava a papelada para algumas empresas, e ele, em um determinado momento, estava lá no trabalho do pai, e ele foi junto com uma outra pessoa entregar a documentação ali para os fiscais da Receita, e ele ouviu um dos fiscais da Receita que estava recebendo dizendo o seguinte: essa papelada aí foi o Walter quem fez? Foi o Walter quem fez. Olha, então você pode olhar, mas pode olhar com a certeza de que ele faz aquilo que é correto e nós não precisamos nos preocupar com essa papelada. E esse irmão, ele compartilhava, ele dizia o seguinte: olha, a marca que eu tenho daquela experiência quando eu era menino, trouxe essa marca da fidelidade, da honestidade de um homem de Deus que era o meu pai. Quando nós temos a oportunidade de olhar, às vezes, para o retrovisor da nossa história, a gente se depara, às vezes, com histórias preciosas como essa. Talvez você que aqui está, quando olha para a vida aí, para o seu relacionamento com seu pai, você tem experiências que marcaram positivamente a sua vida. Tem algumas experiências que não são tão marcantes para a nossa vida, e às vezes, eu mesmo venho de uma família em que nós não éramos cristãos evangélicos, e eu olho hoje para a minha família, e eu sempre digo isso, que eu teria o desejo de ter vivido num lar cristão, mas uma marca eu trago também dentro da minha família, que é da honestidade, que meu pai apresentou, porque tinha princípios cristãos dentro da vida dele. E essas marcas impactam a nossa vida. Você que está aqui olhando, talvez, hoje, para o retrovisor da tua história, você consegue identificar isso. Marcas que talvez você experimentou lá no teu passado, que impacta a tua vida nos dias de hoje. E nós temos o desafio de olharmos para a nossa vida hoje, sabermos que, como instrumentos de Deus, nós também construímos marcas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu queria que você refletisse comigo, quais as marcas que nós temos trazido para junto dos nossos filhos, diante de decisões que precisamos tomar, sejam eles grandes ou pequenos, crianças ou adultos. E eu quero dizer uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração, que nunca é tarde para que eu e você, nós escolhamos ser obedientes a Deus em toda e qualquer situação, por mais complicada que sejam as decisões que precisamos tomar. E de repente eu olho para a vida de Isaac, enxergando na vida do pai um sentimento, uma disposição de obediência. Só que quando eu começo a olhar para esse texto, eu vejo que um outro desafio que nós encontramos de ser pai na paternidade é que nós precisamos fazer aquilo que tem de ser feito. E cá entre nós, nem sempre fazer aquilo que precisamos é uma coisa agradável e fácil de se fazer. Tem coisas dentro do nosso relacionamento de paternidade que nós precisamos fazer, porque nós sabemos que é aquilo que tem de ser feito naquele momento. E quando eu olho para essa experiência dessa família, eu vejo que Abraão ele estava mostrando para Isaac, para o seu filho, que temer ao Senhor, juntamente com a obediência que ele demonstrava, não era uma opção, mesmo que ele tivesse de perder aquilo que era mais importante na vida dele. Em outras palavras, eu poderia dizer que fazer a vontade do Senhor em nossa vida talvez venha se tornar a maior aventura da paternidade, e implicar, às vezes, nós perdermos coisas para que nós venhamos a ser transformados, preparados e moldados pela presença de Deus na nossa caminhada. O versículo 6 do capítulo 22 diz: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e encaminhando os dois junto, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Fazer o que precisa ser feito, e muitas vezes no nosso relacionamento de paternidade e no nosso relacionamento de família, implica em nós crermos que Deus vai prover aquilo que necessitamos.
Na nossa experiência, seja material, emocional ou espiritual, é preciso nós crermos que Deus há de agir de forma especial. E Deus, Ele vai agir na nossa caminhada, seja na educação dos nossos filhos, seja na disciplina, seja no momento em que precisamos demonstrar amor, no momento em que nós temos que investir intencionalmente na vida espiritual daqueles que amamos, nos relacionamentos, porque através do nosso relacionamento nós estamos ensinando eles a se relacionarem também na dependência de Deus. Em todos os aspectos nós precisamos experimentar o desafio da paternidade, crendo que é Deus, nos momentos bons e ruins, fáceis ou difíceis, nos conduzirá nas decisões que precisamos tomar. Recentemente nós tivemos uma mudança meio radical lá dentro da nossa casa, né? A gente sabe que a Mari acabou entregando o ministério infantil por entender de Deus um fechamento de ciclo, e isso implicou em algumas mudanças na vida das nossas filhas. E nós tivemos que mudar elas de escola agora no meio do ano para que elas fossem para a escola que a mãe iria estar trabalhando. Com a pequenininha, com a Dani, foi fantástico essa experiência, né? Tudo novo. Mas para a maiorzinha, no momento em que a gente cogitou isso a primeira vez, o coração dela se entristeceu, ela chegou a chorar. E nós começamos como família a colocar isso diante de Deus. E uma das convicções e respostas que nós pedimos a Deus era que a Belle, que é a maior, que vai fazer 12 anos no final do mês agora, ela entendesse todo esse mover que Deus estava fazendo na nossa família. E eu confesso para vocês que quando nós chegamos e apresentamos aquilo que deveria ser feito, cá entre nós, às vezes, nós sofremos mais do que eles. Porque isso traz, às vezes, um sentimento que a gente sabe que vai mexer com a rotina, que vai mexer com os amigos, que ela tanto gostava daquele outro colégio. E aí, de repente, Deus começa a trabalhar no coraçãozinho dela, trazendo que ela terá a oportunidade de se relacionar com outras pessoas. Mas aquela experiência, nós fizemos com que ela entendesse que era um mover de Deus necessário. E cá entre nós, quantas vezes, quando nós olhamos para a nossa história, às vezes nós erramos na dose, ou talvez por não fazermos aquilo que é necessário. E às vezes aquele sentimento ele vem incomodar o nosso coração. Agora, quando nós olhamos para o desafio que Deus tem para a nossa vida como pais, nós temos sim a responsabilidade sobre eles, mas acima de tudo com amor, temor e tremor, ensiná-los que eles estão sendo preparados para servir a Deus em toda e qualquer situação. E as nossas atitudes, as nossas decisões precisam conduzi-los a uma experiência de obediência e atitudes que abençoam. E cá entre nós, a nossa vida, em momentos como esse, se tornam espelhos, onde eles olham para nós, eles imitam, eles ouvem, e de repente, mesmo em momentos de tremenda batalha, nós vemos o temor do Senhor, fazendo com que as experiências nos aproximem ainda mais de Deus. Quando você olha aí para o retrovisor da tua história, será que existem decisões que hoje talvez o Espírito Santo de Deus começa a mostrar que você precisa tomar? Talvez você esteja lembrando de algumas decisões e atitudes que você tomou, que às vezes doeu em seu coração, e talvez tenha doído mais em você. Agora, sempre o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a oportunidade de olhar para as decisões talvez que tenhamos de tomar, talvez ainda essa semana, e que a gente com ousadia, autoridade, mas acima de tudo no temor do Senhor, nós possamos ter a coragem de tomar, para que aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados, e eles entendam que a vontade do Senhor ela é a melhor para a nossa vida. E quando nós obedecemos dessa forma, nós somos levados a experimentar a presença plena da vontade de Deus se manifestando na nossa vida. E o Espírito Santo começa a trabalhar nas decisões.
E nós começamos a enxergar o desafio da paternidade como uma oportunidade de sermos exemplos. Só que quando eu olho ainda para essa história, eu consigo enxergar ainda um outro desafio, que é esse que eu já comentei algumas vezes, que é de nós sermos os mentores, aqueles que estão preparando os nossos filhos para servirem a Deus. O versículo 10 diz assim: então Abraão estendeu a sua mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse a Abraão: Abraão, e ele respondeu mais uma vez: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá para pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. E por isso até hoje se diz no monte do Senhor que o Senhor proverá. Meus irmãos, quando eu olho para essa experiência apresentada por esse texto, nós somos confrontados, e quando eu lia isso, eu comecei a pensar: será que existe algo na minha história que eu preciso entregar ao Senhor para que sirva de exemplo, não só com relação ao meu relacionamento com Deus, mas que vão ajudar aqueles que estão ao meu redor a entender que eles precisam ser preparados para servir a Deus com inteireza de coração? Eu começo a olhar que quando nós enxergamos na nossa história e na nossa caminhada, que o nosso papel, talvez um dos mais importantes na nossa caminhada da paternidade, é fazer com que os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, experimentem o privilégio de servir ao Senhor em todas as áreas da vida. E isso nos ajuda na nossa caminhada a estarmos nos preparando a cada dia, de graça em graça, um dia de cada vez, para que a vontade de Deus se manifeste através da nossa vida. Talvez quando você olha para, você que é pai, e olha para a tua caminhada e experiência de paternidade, será que talvez o Espírito Santo de Deus começa a falar contigo num momento como esse, de que as suas experiências precisam, de uma forma ainda mais intencional, envolver a vida do teu filho, e ele vai começar a perceber o quão você tem se dedicado e servido ao Senhor com sinceridade, temor e tremor, envolvendo-o de uma forma que ele se espelhe a cada momento na sua vida, porque ele tem olhado as suas escolhas, suas atitudes, e às vezes nós temos que abrir mão de coisas que nos impedem, coisas que talvez nos afaste de experimentar de uma forma plena esse relacionamento que impacta diretamente aqueles que estão do nosso redor. Sabe uma coisa, quando eu me deparo com algo assim, é que às vezes quando nós abrimos mão de coisas que talvez impeçam o agir pleno de Deus, na nossa condução de paternidade, quando nós aprendemos a abrir mão, o Senhor realiza plenamente milagres na nossa vida, porque foi isso que aconteceu com Abraão. A palavra de Deus, no versículo 15, diz: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declaro ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e os fareis descendente de tão numerosos como as estrelas do céu e como areias da praia do mar. E sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu. Porque ele obedeceu. O Senhor aqui mais uma vez reafirma a promessa feita a Abraão, prometendo ao seu filho Isaque. E como nós conhecemos a história por causa da obediência, isso foi prometido e fora cumprido por Deus. Diante de uma história como essa, narrada de uma forma tão especial na palavra de Deus,
Quais são os desafios que o Senhor começa a trazer no nosso coração e na nossa vida com relação à paternidade? Eu recebi um vídeo hoje que eu quero passar para vocês, que ele diz assim que a paternidade especial, nobre, ela é um vislumbre da eternidade. E eu queria que você assistisse esse vídeo e você permitisse que o Senhor falasse através dele ao seu coração. Vamos acompanhar. Estou acordado. Lembro-me dele. Eu os observo antes de sair. Lá estão eles sem saber que os observo. Saio. Eles continuam a dormir. A pequena casa que lhes dou é seu mundo. Eles brincam, exploram. Aprende a se mover, a sentir e a ver, sem sequer pensar como isso acontece. Giz de cera, brinquedos, livros, é tudo para eles. A geladeira abre, a despesa cheia. Eles esperam que ali haja comida. Não pensam, não duvidam, apenas têm fome. Cereal, leite, iogurte, dedos e rostos sujos, todos alimentados, as barriguinhas cheias. Hora da soneca. Minha esposa gosta dessa hora. Mais uma vez, dorme no conforto que lhes damos. Tudo enquanto eu trabalho. Estou longe, mas perto. Sempre pensando neles. O telefone toca. Ouço apenas a respiração. Sorrio. Minha esposa perdeu o telefone. Faço tudo por eles. Trabalho para que cresçam. Eles confiam tanto. Quero tanto fazer o mesmo. Eles sabem tão pouco de como tudo acontece. Sem questionar, só confiando. Volto para casa, abraços rápidos. Sou um cavalo agora. Jantamos, escovamos os dentes. Hora do pijama. Finalmente, hora de dormir. De novo, colocam a cabeça nos travesseiros que lhes demos. Serei seu protetor. Serei seu amigo gentil. Serei o esposo mais fiel. Sou pai. Sou filho também. E mesmo que não entenda tudo o que ele faz por mim, sei que tudo o que sou e tudo o que tenho é porque ele é um pai para mim. Agora já entendo como tudo aconteceu. Um exemplo como esse começa a nos apresentar o quão importante é o nosso relacionamento como pai, dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Porque ele traz mesmo um cheirinho de eternidade, toda aquela segurança que às vezes nós passamos, independente da situação em que nós vivemos. E eu queria, em nome de Jesus, que nós tivéssemos a oportunidade de encerrar essa mensagem agora. Eu queria que você que é pai, você pudesse levantar aí do seu lugar, e eu queria me unir em oração junto com você. E nós vamos ter um tempo agora onde nós vamos estar nos apresentando diante de Deus. Sabe por quê? Porque o desafio de paternidade pleno, nós só vamos conseguir exercer debaixo da graça, da misericórdia e do amor do Senhor
sobre a nossa vida.